Voltamos. Ascendência Bookworm, volume 23, parte 5, volume 2. E vamos começar prólogo. No prólogo a gente é narrado pra gente como tá indo a vida do Ferdinand em Arnsbeck. Fala de como ele tava tendo que tomar as rédeas das coisas em Arnsbeck atualmente e como ele ia ter que fazer a recepção de uma nova princesa que seria enviada de Lansnave, que no caso é o reino, no caso, de onde George Smith comprou o açúcar. Pra quem não lembra. Lembrando que Arnsbeck atualmente é o único ducado com um portão de fronteira aberto, cujos quais só podem ser aberto e fechado pelo rei. Que no caso é o portador do Grushitz, e que no caso ninguém tem. E também gostaria de lembrar que essa princesa que iria chegar, como revelado uns volumes atrás na história do Ferdinand, iria vir para George Smith para ficar parindo filhos para a realeza, como foi o caso do próprio Ferdinand, que é cria desse processo. Mas seguindo, a gente acompanha como o Ferdinand está lidando com o trabalho de arquiduque, e enquanto ele cuida da educação da Letícia e enquanto dá suporte a Deathland, que atualmente estava na Academia Real. A galera de Arnsbeck está sendo muito cooperativa com o Ferdinand, em especial porque eles sabem que a Deathland não serve para o cargo e alguém tem que fazer o trabalho administrativo. Também é comentado que, diferente de Ehrenfest, em Arnsbeck não tinha o spawn de um Senhor do Inverno, que aparece durante o inverno. E é comentado que, como essa ausência do Senhor do Inverno em Arnsbeck impactava as relações entre os nobres, como a relação entre os nobres se davam no período do inverno, visto que eles não ficavam trancafiados no castelo durante esse período. Nisso, o Ferdinand também recebe uma carta da Mine, e o conteúdo visível da carta falava sobre a ferramenta mágica que o Raimundo e ela tinham feito, e a questão da professora Fraulein e a prova dela. E também sobre os momentos de socialização que ela teve com a realeza. E durante a noite, o Ferdinand vai checar a mensagem oculta da carta, e ele faz isso na noite porque ele não tem ainda uma Hidden Room em Arnsbeck, já que ele ainda não está casado apropriadamente no ducado. Mas seguindo, na carta fala sobre a questão do arquivo proibido e como a Mine iria ajudar lá a pedido da realeza. E o Ferdinand, lendo isso, percebe o quanto a família real atualmente simplesmente era ignorante sobre o arquivo proibido e suas regras. Então ele começa a pensar em modos de manter a Mine longe do arquivo proibido e também da família real. E vendo que isso vai dar ruim em algum momento se ela continuar a interagir tanto com a realeza. E para isso ele manda aquela carta que a gente viu no resumo passado, em que ele fala que para a realeza as regras do arquivo proibido, entre outras coisas. Isso a fim de meio que dizer olha, eu tenho contato com a Mine, e se vocês têm receio de mim, saiba que ela tá passando tudo para mim do que vocês falam. Basicamente essa é a ideia do Ferdinand ao mandar aquela carta. Principalmente tendo em vista que um dos motivos também, como a gente viu no volume 21, ou 20, o motivo principal do Ferdinand ter sido colocado para casar em Arnsbeck é porque a família real tem receio dele também buscar o Grushitz para se tornar Zent, no caso se tornar rei. Mas seguindo, chegando no volume na linha principal da história, com a perspectiva da Mine, a gente segue direto do volume passado. A Mine é chamada para um encontro com a família real, e nela, além do Anastácio e o Hildebrand, também está lá o primeiro príncipe, o Sigvald. Eles conversam, eles perguntam como a Mine sabia aquelas informações que nem a galera dos grandes ducados tinham mais, e ela fala que muito disso se devia ao fato de tanto a realeza quanto os arquinobres e arquiduques dos grandes ducados ignorarem a biblioteca. Por isso eles não sabiam nada sobre ela. E essa fala dela se remete ao primeiro volume, aos primeiros volumes da parte 4, onde é comentado que a galera dos mais alto status
não vão à biblioteca. Se eles precisam de algo da biblioteca, eles só mandam outras pessoas irem pegar por eles. E se caso eles precisam de algo, tipo assim, eles só mandam alguém buscar por eles e é isso. E apesar deles não tocarem nesse assunto, eles percebem que, na verdade, foi o Ferdinand que passou aquelas informações para Marnie. Mas eles interpretam mal a situação ao achar que isso era um tipo de agradecimento dele ou coisa do tipo, já que o casamento dele, em Arnsbeck, entre aspas, salvou ele do templo. Então era meio que um agradecimento dele à realeza por ele ter sido salvo do templo. Mas seguindo, a Marnie e companhia se reúne com a galera de Dunkelfelger para questão da pesquisa. Lá a galera de Dunkelfelger ministra o ritual que eles faziam antes das batalhas que eles travavam. No caso, para tanto batalhas quanto jitters e tal, jogos. A Marnie repete o ritual deles, então eles lutam uma partida de jitter. E ao final da batalha, a Hannelore usa um instrumento divino de Dunkelfelger, que é o cajado da deusa dos oceanos, que é o cajado de Verfurhemer, que tem basicamente o poder de remover todas as bênçãos e magias que estão incidindo sobre as pessoas presentes. Tipo, a magia do cajado limpa tudo, todos os buffs e debuffs que estão incidindo sobre todo mundo. Então, a gente tem finalizado mais uma etapa da pesquisa. A Marnie, então, se prepara e vai para um encontro com a Hannelore no dia seguinte para falar mais sobre o instrumento divino que ela tinha usado durante o ritual. No caso, que é o cajado de Vernef, e perguntar mais sobre ele. Nisso, elas vão falando sobre a questão religiosa e os contos e tals. E no meio disso, a Hannelore fica impressionada e comenta o quão impressionante era o conhecimento teológico da Marnie. Mas a Marnie recusa o elogio, dizendo que ela sabia mais só sobre os 5 deuses principais, já que eles eram os mais usados nos rituais do templo. Para além de a Messionora, que era mais por um interesse pessoal dela, visto que era a deusa da sabedoria e tal, tinha uma questão com o livro, sabe? E a Marnie comenta na conversa sobre como, na verdade, deveria ser um lugar comum entre os nobres o conhecimento profundo teológico sobre os deuses, visto que o próprio primeiro rei e a história dele falavam sobre como ele mandou os seus filhos para o templo, e é dito que ele recebeu o Grushitz das próprias mãos da deusa Messionora. Ou seja, a origem da nobreza é uma origem divina e tal. A autoridade da nobreza é uma autoridade divina. E a Hannelore, então, empresta para Marnie um livro de Dunkelfelger, que tinha nele umas histórias sobre os deuses que não estavam na Bíblia do Tempo, que era basicamente o conteúdo principal teológico do reino. E a Marnie agradece. E a conversa segue para falar sobre o ritual e instrumentos divinos, e sobre a possibilidade deles, assim como a Marnie, poderem, no caso Dunkelfelger, poder recriar a lança de Lesenschaft, visto que era um deus muito caro a eles, e para eles poderem usá-la durante os rituais deles. E a Marnie fala que era possível, sim, mas avisa que o custo de mana para recriar um instrumento divino era bizarro, e ainda tinha que ser feito alguns processos para isso. E seguindo, depois disso a Marnie termina de fazer algumas descrições acerca de uns rituais e como eles funcionavam e o que fazer e não fazer neles. E finalizado o assunto, a Marnie volta ao dormitório e começa a compilar os dados da pesquisa que ela tinha recebido até o momento, e como eles se relacionavam e se mantinham a proposição inicial de pé, que no caso a quantidade de proteções divinas que uma pessoa recebe durante o ritual lá do terceiro ano está relacionado, tanto os elementos de mana e as proteções divinas está relacionado a quanto a pessoa ora e para que deuses a pessoa ora. E principalmente checar os resultados acerca dos rituais, os rituais que Ehrenfest demonstrou a Dunkelfelger e Dunkelfelger demonstrou a Ehrenfest. E posteriormente a Marnie vai até a professora Regishu para entregar alguns documentos e anotações sobre os Shumils,
e que ela tinha pego na biblioteca com a Solange. E a Hermione pretendia, depois disso, enviar eles ao Ferdinand, mas a professora Regis-Jour desencoraja e disse que era melhor não, e que o Ferdinand atualmente não tinha tempo nem condição para prestar atenção nesse tipo de coisa, já que ele tinha os trabalhos de administração de Arensberg sugando o tempo dele. Tanto que ele não estava tendo atualmente nem tempo para fazer as pesquisas normais dele, visto que ele não tinha um laboratório em Arensberg, visto que ele não tinha uma hidden room, já que ele não era casado ainda. E após ouvir isso, a Hermione vai até a professora Fraulein para conversar sobre a pesquisa conjunta que foi falada no último volume. E a Hermione aproveita para dar uma pressionada nela sobre o fato dos relatórios dela não terem chegado ao Ferdinand. E dado que a Hermione terminou suas provas, ela começa a receber convite para participar de várias festas do chá e marca uma com a Deadline. Nessa festa do chá, a galera questiona principalmente sobre como Herrenfest tinha subido tão rápido no ranking dos ducados e melhorado tão drasticamente seu desempenho na Academia Real. Além disso, eles também se juntam para falar mal sobre o Sylvester, tendo em vista que circulava que ele era um arquiduque ruim e que tratava mal a Hermione, fazendo ela ficar no templo. Tratava ela diferente dos seus outros filhos e fazia ela todos os anos voltar mais cedo da Academia Real para Herrenfest. A Hermione, ouvindo isso, fica puta com a galera que não sabia nada e ficava falando mal do Sylvester para ela como se isso fosse ganhar algum tipo de moral com ela. Mas a Hermione fica mais puta ainda quando vai para a festa do chá com a Deadline. E tendo que ficar lá, ouvindo a Deadline se vangloriar, se achando, e pior de tudo, ela faz isso enquanto fica falando mal do seu casamento e do Ferdinand. E seguindo, a Hermione fala sobre a questão dos relatórios que ela tinha entregue para a professora Fraulein, mas não tinham chegado ao Ferdinand, e pelo jeito não tinha chegado nem sequer a Deadline. Mas, diferente do que se esperava, a Deadline tá cagando e andando para esse assunto. E muito desse comportamento, você pode estranhar, muito desse comportamento inapropriado para uma candidata a arquiduque, que é o comportamento da Deadline, se devia ao fato dela estar nessa posição de candidata a arquiduque relativamente há muito pouco tempo. Visto que até pouco tempo atrás, a Deadline era uma filha de uma terceira esposa do arquiduque de Arensberg, de quem não se esperava nada, e por isso ela nunca foi treinada para exercer o cargo ou uma posição relevante ou qualquer coisa do tipo, quando ela era mais nova. Ela nunca teve um treinamento para desempenhar a posição em que ela estava. E só estava onde estava por causa da repentina morte das duas esposas do antigo arquiduque de Arensberg, além dele próprio, né? No caso, as duas esposas dele e ele. E a posição da Deadline ali na Academia Real provavelmente seria completamente diferente se não fosse esse o caso dessas mortes repentinas. Visto que em Arensberg era muito comum a prática da descida de status dos candidatos a arquiduque para arquinobre. Nisso ficou muito óbvio para Hermione tanto que a Deadline era despreparada e o quanto ela era influenciada pela mãe dela, a Georgine, e seus atendentes. E depois disso, a Hermione vai para mais alguns encontros com outros ducados menores e ela já tá de saco cheio de ser tratada como uma coitada explorada pelo Sylvester. Sem contar que dela ter que ficar falando sobre a pesquisa conjunta que ela estava fazendo com os outros ducados e fica negando os convites para fazer pesquisa junto com esses ducados menores. E nisso a mãe está de saco cheio e decide, como uma forma de se vingar do fato dos outros ducados terem feito ela ficar falando com as paredes, que ela iria deixar eles participarem da pesquisa de Dunkelfelger, da pesquisa com Dunkelfelger, que estava sendo feita. Isso porque um dos pontos da pesquisa envolvia realizar uma cerimônia de dedicação, em que seria necessário doar mana. E a Hermione, com isso, pretendia usar esses alunos de outros ducados como fornecedores de mana. E isso preocupa a galera, porque isso fazia com
a pesquisa tomar uma nova proporção dentro da Academia Real. Mas a Hermione tá com raiva de ter ficado falando com as paredes, então ela segue com isso. Principalmente dado o fato que isso era algo que iria ser benéfico à pesquisa. De qualquer forma, ia ser benéfico à pesquisa que eles estavam fazendo. Porque se eles participassem, eles iriam ter mais mana, Ehrenfest e os outros ducados participantes vão ter que se esforçar menos. No caso, dá menos mana, proporcionalmente, e Dunkelfelger vai ter mais oponentes, visto que tinha sido setado por Dunkelfelger que eles iriam lutar contra cada um dos ducados que fossem participar da pesquisa em prol deles também, de Dunkelfelger fazer o ritual deles. E como o ritual seria feito na Academia Real, a mana recolhida no processo iria ser ofertada à família real, ou seja, todo mundo saía ganhando no meio disso. A Hermione ia se vingar roubando a mana deles, como ela queria. A carga de Ehrenfest iria diminuir com esse agregamento de mais pessoas. Dunkelfelger ia lutar contra mais gente, como eles queriam. E a família real, que estava sedenta por mana, ia ganhar mana como eles queriam. Ou seja, era um win-win para todo mundo. E tendo convencido geral disso, a Hermione manda a mensagem para o Hildebrand para pedir a permissão para usar o templo da academia, visto que agora, com a inclusão dos outros ducados no projeto, eles precisavam de um local mais apropriado para realizar a cerimônia. E a Hermione manda a mensagem para o Hildebrand especificamente, pensando que por ele ser uma criança iria ser mais fácil ganhar a permissão dele. Mas a mensagem volta, mas quem está respondendo ela não é o Hildebrand, mas o Anastácios, que convoca a Hermione para questionar ela sobre o que estava rolando e as intenções dela. E já com o Anastácio na reunião, a Hermione afirma os prós da cerimônia para todos os envolvidos e principalmente afirma que a família real iria ser muito beneficiada naquilo. E a Hermione nisso ainda tenta convencer o Anastácio dele participar da cerimônia, tendo em vista que o processo que seria executado na cerimônia facilitava a liberação de mana por parte dos nobres, o que era muito benéfico a todos os envolvidos. E ainda fala isso dizendo que com ele participando, também iria ficar mais fácil administrar todos os candidatos a arquiduque que estariam presentes na cerimônia. E confirmado tudo, a Hermione manda um relatório dela para a Ehrenfest sobre tudo que ia rolar e recebe uma carta falando que a Florência tinha capotado ao ler o relatório da Hermione, em que contava tudo que estava acontecendo. E a Hermione estava simplesmente mobilizando vários ducados, desde os pequenos aos grandes, e a própria família real, o que era meio absurdo. Mas o pior de tudo é que já era tarde demais para voltar atrás. Já era tarde demais para voltar atrás. E tendo em vista a escala que a pesquisa tinha tomado, a Hermione agora tinha que preparar tudo para que nada desse errado, visto que um erro agora, algo que desse errado na cerimônia, teria repercussão no reino inteiro. Então, ela, antes de tudo, vai checar como estava evoluindo a pesquisa com o Drenchel, visto que apesar de ela não estar envolvida pessoalmente, ela ainda tinha que ficar supervisionando a evolução dela. E depois ela vai ler os relatórios de Dunkelfelger, falando de como os outros ducados tinham sido amassados por eles, visto que estavam entre os requisitos para participar da cerimônia, eles lutarem uma partida de Dieter com Dunkelfelger. E depois a Hermione vai avaliar a lista dos participantes do evento e como a lista agora contava com mais de 60 alunos, somando mais uma galera que nem tinha pedido a Hermione para participar. Mas agora que foi aberto a lista para qualquer um, eles tinham entrado. E vendo como isso tinha se tornado um grande evento, a Hermione decide chamar o Hartmut para servir como sumo sacerdote dela durante o evento, e visto que ela iria ministrar a cerimônia como bispo. Além disso, como dito antes, ela manda um convite para o Anastácio e a Ligantina para eles participarem, para ficar mais fácil gerenciar os candidatos a arquiduque, e eles respondem dando o ok dele, mas eles também mandam junto, embalam na carta, dizendo que o pai dele, o pai do Anastácio, também iria participar do evento, que no caso é o rei. O que faz o alerta da Hermione finalmente gritar, falando, fudeu.
o rei ia participar da cerimônia. E agora sim, vendo que a coisa tinha ficado um pouco mais séria do que estava antes, um pouco mais fora do controle do que estava antes, a Marnie decide que seria adequado, já que o rei iria participar da cerimônia, distribuir ao fim dela porções de recuperação de mana para todos os ducados presentes, para todos os participantes presentes. E chegado o Hotmilk na Academia Real, eles começam a fazer os preparativos de como seguiria a cerimônia, e a Marnie seta que não seria permitido que os participantes levassem guardas para dentro do evento, visto que isso colocaria os participantes em um maior grau de tensão e faria, no melhor dos casos, o número de participantes que estava na casa dos 60 subir para 180. Então, questionam a Marnie de como ela iria então garantir a segurança dos presentes ali, visto que não era só candidatos a arquiduque que estavam lá, mas agora o próprio rei ia estar no meio da galera. E nem preciso dizer que é um pouco demais você pedir para o rei não levar guardas, principalmente um rei que veio de uma guerra civil, emergiu de uma guerra civil. E a Marnie tem a ideia de usar o escudo de Shwatzaria, visto que ele tem a habilidade passiva, enquanto está ativo, de repelir não só objetos, mas também pessoas ou entidades que tivessem más intenções ou malícia direcionada a algum objeto específico. E chegado no dia do evento, toda a galera, até o rei, tá lá para entrar na área que seria feita a cerimônia, mas todos ficam incrédulos quando a Marnie anuncia que não seriam permitidos guardas lá dentro. Então rola uma confusão generalizada e a Marnie fala do escudo de Shwatzaria e tal, e que para entrar no local da cerimônia, todos deveriam passar pelo escudo para provar que não tinham nenhuma malícia ou má intenção ali. Alguns prontamente, ao ouvirem isso, já vão embora. E quanto os guardas do rei vão questionar a confiabilidade do escudo, né? Justo. E a Marnie se dispõe frente a todos ali a pôr à prova o escudo de Shwatzaria, para mostrar para eles que o escudo seria capaz de protegê-los. E o ponto alto disso é quando os cavaleiros do rei vão fazer o teste, confirmando que eles não eram tanto capazes de quebrar o escudo com seus ataques, e ainda mais, eles estavam se machucando muito, visto que o escudo ele não só protegia quem estava dentro do ataque, mas também repelia e devolvia o ataque de volta. E a Marnie tá pacificamente dentro dele. E é claro que, tipo assim, cada ataque desferido por um cavaleiro estava sugando muita mana dela, mas ninguém sabe. E o grande momento desse teste é quando um dos cavaleiros percebe a fraqueza do escudo de Shwatzaria. Simplesmente ele entra no escudo. Tipo, a galera tava sendo repelida, machucando, batendo no escudo. Esse cavaleiro simplesmente entra no escudo. O que pega a Marnie desprevenida, visto que o escudo estava repelindo eles, porque eles demonstravam hostilidade. Mas o cara percebeu que se ele simplesmente não demonstrasse essa hostilidade, não tivesse essa intenção hostil, ele poderia entrar no escudo. Mas quando ele já está dentro da área do escudo, e ele foi tentar fazer algo, ele imediatamente foi cuspido. Ele foi cuspido para fora. Dessa forma, o escudo provou que ele era realmente anti-FDP. Todos aceitam a proteção do escudo, tendo em vista os testes, aceitam a proteção do escudo como válida, e ao fim disso, a Marnie distribui poções de recuperação aos cavaleiros do rei que tinham se machucado nisso de tentar testar o escudo da Marnie. E eles também aprovam as poções da Marnie que a Marnie tinha dado a eles. Então, com a segurança confirmada, a galera dos ducados vão entrando no salão, atravessando o escudo de Shwatzaria sem problemas. Com a exceção de alguns nobres de uns ducados que estavam do lado perdedor da guerra civil, mas que são rejeitados pelo escudo. Mas já lá dentro, o ritual começa e a Marnie recria o cálice de Gedulu a partir da escatap dela, onde todos vão doando sua mana, e como a Marnie estava participando, eles vão fornecendo muita mana, visto que, como a gente sabe, pela terceira temporada, falei disso na terceira temporada,
Sobre o tapete vermelho, sobre aquele tapete vermelho e tal, a mana de todos foi facilmente sendo puxada pela mana de todos os outros participantes. É tipo assim, é como se fosse um rio. Um puxa. Se um tá fluindo, todo mundo tá fluindo. Aí todo mundo se junta e começa a puxar tudo vai fazendo uma bola de neve. Tá puxando a mana de todos os participantes. E como a Mine tava no meio deles, ela se distrai por um momento, mas quando ela se dá conta, ela prontamente finaliza a doação de mana, visto que já tinha gente desmaiando devido à falta de mana, principalmente os baixos nobres. E ao fim, com a compensação por terem participado, da pesquisa ali, daquele momento, a Mine distribui porções de recuperação de mana a todos os presentes, e como demonstração que estava tudo bem, não tinha veneno, não tinha problema com as poções, a Mine toma ela. Mas devido a isso, a mana da Mine, que não estava baixa depois de tudo isso, começou a subir mais do que ela esperava e começa a vazar. E vendo que ela precisava gastar mana para não ter problema como ela teve no passado, ela duplica a Skatap dela e recria o cajado de Flute Train. E dá para todos ali presentes uma bênção de Flute Train que é voltada a restaurar a estamina de todos ali. Que foi muito bem-vinda, principalmente aos baixos e médios nobres que estavam presentes ali, que estavam exaustos depois do ritual. E se para Mine isso era um ato de desespero dela para gastar mana, aos olhos de geral, que só viu ela de repente fazer aquelas ações, aos olhos deles ela estava agindo como uma santa e ajudando sem nenhum ganho próprio todos os presentes ali. Com direito a elegantina no final, comparar a Mine naquela cena à própria deusa Flutrane. E para finalizar, a Mine, como um ato de agradecimento pela participação de todos, mais um ato de agradecimento pela a participação de todos ali, ela dá um spoiler da pesquisa deles, que ela estava fazendo com o Dunkelfelger, falando sobre a questão da obtenção de mais proteções divinas, estarem relacionada ao quanto as pessoas oravam. Mais pra frente, geral, ao ver aquela cena, questiona a Mine sobre como ela tinha sido capaz de não só dividir a Skatap dela, mas também recriar dois instrumentos divinos, e a Mine se espanta com o questionamento, visto que os próprios nobres e os cavaleiros constantemente faziam isso ao gerar, por exemplo, lança e escudo com suas Skataps. Mas a confusão que rola em relação a isso é basicamente que a Mine estava falando que instrumentos divinos era como se fossem armas comuns. Mas seguindo, finalizado o ritual, a realeza tinha o cálice de Gedulu cheio de mana para ser usada. Eles vão coletando a mana por meio de Facetune que eles tinham levado, mas ao fim disso, ainda tinha muito mais mana no cálice do que eles previam. Então a Mine sugere dar a mana que tinha restado ali para a biblioteca da Academia Real, e assim é feito. Eles levam o cálice até a biblioteca, e lá é decidido que a ferramenta mais essencial da biblioteca que eles deveriam jogar essa semana era a ferramenta mágica responsável pela preservação de livros na biblioteca da Academia Real. E no que eles fazem isso, os Shumils, os Schwarzweiss, comemoram falando: "Ah, o vovô está feliz". E ao ouvir isso, geral se pergunta do que eles estavam falando. E o que era esse tal de vovô? E se talvez, por acaso, esse pudesse ser alguma ferramenta mágica ou coisa do tipo. E depois de discutir um pouco, é teorizado que talvez essa fosse uma ferramenta mágica responsável pela fundação da biblioteca da Academia Real. E no meio disso tudo, a Mine tinha recebido a permissão do rei para ela frequentar o Arquivo Proibido, para que ela pudesse entrar no Arquivo Proibido. Mas as asas dela são cortadas quando falam que mesmo ela tendo a permissão agora do rei para ir para a biblioteca, ela não podia ir. A Mine volta ao templo da Academia Real para fechar as coisas,
E lá ela encontra o Hashmut e a Clarissa conversando apaixonadamente sobre a Marnie, e se ela e eles se sentem tristes ao se separarem, porque eles queriam conversar mais sobre a Marnie. Ou seja, um era perfeito pro outro. Seguindo, a Marnie chega ao dormitório e lá ela tem uma conversa acerca do que iria ser debatido numa festa do chá que tinha sido marcada com Dunkelfelgen. E na festa do chá, o Lestilatus faz a entrega das ilustrações para o livro que a Marnie tinha negociado com ele nos volumes anteriores. A Marnie parabeniza o trabalho do Lestilatus como sendo muito bom, e ela fala que iria comprar as ilustrações, mas avisa que ela iria ter que fazer um downgrade nela devido ao processo de impressão, e que ela não poderia mais falar muito mais detalhes sobre o porquê, fora que era devido à questão da impressão, porque isso se relacionava à indústria dela, era um segredo de indústria. O Lestilatus e a Hannelore entendem o porquê da Marnie e a preocupação dela de não vazar o processo de sua principal indústria, mas o Wilfrid protesta sem entender nada, visto que, de certa forma, a Marnie estava sendo muito segura de si ao não dar nenhuma satisfação, visto que Dunkelfelgen era um grande ducado, e a postura dela era poderia ser facilmente mal interpretada. Basicamente, a Marnie estava agindo como não sendo inferior a Dunkelfelgen, o que dá uma alertinha pro Wilfrid que fala assim: opa, isso aqui pode ser mal visto. Mas também vira látice do Wilfrid, né? Mas voltando, posteriormente eles discutem a repercussão da pesquisa que eles estavam fazendo na Academia Real, visto que alguns dormitórios já estavam aplicando a informação que a Marnie tinha passado durante a cerimônia e distribuindo amuletos para oração entre os alunos do dormitório, e como o evento estava repercutindo entre a galera que não participou do evento, sendo um grande assunto na Academia Real atualmente. E pontuam que, como no meio disso, a Marnie tinha mais uma vez afirmado seu status como santa perante toda a nobreza, e principalmente para aqueles que testemunharam o ato de caridade dela ao recriar um instrumento divino e lançar uma bênção sobre todos ali. Depois, a conversa vai para uns instrumentos divinos e sobre o processo de reprodução deles e que a Marnie tinha usado, e a Marnie explica nisso e fala sobre as questões históricas e do primeiro rei, sobre o primeiro rei ser um bispo, e sobre como, na verdade, provavelmente os instrumentos divinos nos ducados eram provavelmente só modelos para que os nobres pudessem replicar eles com suas escatapes. E ainda acrescenta que provavelmente todos os padres azuis dos templos deveriam ser capazes, assim como ela, de reproduzir os instrumentos divinos, caso eles tivessem manos o suficiente e escatapes, o que não era o caso devido ao modo que o templo se relacionava com a sociedade nobre. E devo dizer que, novamente, visto que eu já sei o que rola mais pra frente, quero que todos coloquem um pin nessa próxima informação que vai se seguir. Enquanto a Hannelore e a Marnie conversam sobre a questão de instrumentos divinos, elas conversam sobre os deuses e seus contos e tal, e nisso elas concluem, elas levantam um ponto de provavelmente existirem mais instrumentos divinos ao redor do reino do que os 7 principais que a gente conhece que estão no templo, que no caso é o cajado de Flutrane, a lança de Lesenshaft, a espada de Ewilgilibebe, o escudo de Schwarzaria e o cálice de Gedulu, a capa do deus da escuridão e a coroa da deusa da luz. E nisso é ilustrado essa indagação, essa teoria de ter mais instrumentos divinos ao redor do reino, é ilustrado pelo próprio cajado da deusa do oceano, que a gente viu a Hannelore usar uns capítulos atrás. E fica essa indagação aqui: será que a soberania também tem um instrumento divino? Sei de nada. Eu só semeio e espero crescer. Bem, fechado o assunto dos instrumentos divinos, a conversa vai pro livro da Fernestina. E a conversa é interrompida sobre o livro da Fernestina quando o Wilfrid grita com o Lestilatus, dizendo que ele é quem iria ser o próximo arquiduque de Ehrenfest, não a Marnie. O Lestilatus, com uma calma inabalável, fala pro Wilfrid que o porquê a Marnie, sem sombra de dúvida, era melhor pro cargo.
a mais qualificada, entre outras coisas, falando de todos os méritos que ela tinha, quanto tanto os poucos méritos que o Wilfred tinha. E não chegavam nem à sombra dela. A Maya, ao ver isso, corta a argumentação do Lestiratos, dizendo que ela não tinha interesse em ser a próxima governante do ducado. E, na verdade, tudo que ela queria era só uma biblioteca onde ela pudesse ficar lendo. E, ao ouvir isso, Lestiratos, sagaz como o nobre de um grande ducado tem que ser, abre um sorriso e pede ali a Maya em casamento para que ela fosse a primeira esposa dele, tendo em vista que, se ela não pretendia buscar ser governante e não iria ser e ele iria ser o governante de Dunkelfelger no futuro, não havia por que ela não aceitar, visto que o desejo de ambos estavam alinhados. Principalmente, ele era alguém do segundo maior ducado do reino, fazendo um pedido a uma garota de um dos ducados mais atrasados do reino para se casar como primeira esposa. Que, vamos lembrar, Ehrenfrecht até pode estar nos primeiros 10 ducados atualmente, mas, como explicado nos volumes atrás, isso não significava muito, visto que essa posição não se convertia em influência política e, principalmente, as práticas internas do ducado ainda eram atrasadas em relação aos outros ducados. O Lestiratos fala as qualidades que ele via na Mine, e isso enquanto diminuía o Wilfrid. E nisso, ele fica batendo no ponto de que a Mine era um peixe muito grande num aquário muito pequeno. E diz que onde ela estava atualmente, o potencial dela estava sendo podado. E que se ela fosse para Dunkelfelger, ele poderia oferecer tudo que ela não tinha em Ehrenfrecht. Principalmente suporte, visto que em um grande ducado ninguém iria poder parar ela e seus projetos. E contrapõe isso a Ehrenfrecht, que atualmente estava lutando nem para apoiar ela, mas para ter somente a capacidade de segurar ela. E Dunkelfelger tá mentindo? Não tá. Diz que por isso que ela foi colocada, a Mine, colocada pelo Sylvester, no posto de candidato a arquiduque, visto que candidatos a arquiduque só podem deixar seus ducados ao serem rebaixados a arquinobre ou por meio de casamento. E a via do casamento também foi fechada pelo Sylvester ao colocar a Mine como noiva do Wilfrid, para evitar essa possibilidade. Então o Lestirato lê a situação como um panfleto e ele lista os porquês de Dunkelfelger ser melhor para Mine do que Ehrenfrecht. E enquanto eu li isso daqui, eu tive a ideia de fazer esse vídeo daí. Mas ao fim disso, a Mine dizendo que não pretendia deixar Ehrenfrecht, e o Lestiratos, ao ouvir isso, manda então, vou te tomar à força. E eu fiz essa anotação aqui, eu fiz a anotação do que ele diz nesse momento, porque eu achei interessante, porque o Lestiratos cita isso meio que um provérbio que resume o mindset dos cidadãos de Dunkelfelger e seu modo de pensar as coisas. E no caso, o Lestiratos diz: para obter o que deseja, reúna as forças necessárias para vencer. Encare o desafio quantas vezes forem necessárias para que possa conquistá-lo. Mude suas técnicas, mude seu equipamento, mas nunca desista. Este é o modo Dunkelfelger de fazer as coisas. E ele fala isso porque ele faz um desafio a Ehrenfrecht e principalmente ao Wilfrid, valendo a Mine. Eles deveriam lutar uma partida de Dieter e, se Dunkelfelger vencesse, o Lestiratos iria tomar a Mine como sua esposa como prêmio. A Mine, vendo isso, e como ela estava sendo posta a prêmio sem o seu consentimento, mas como era já meio tarde para voltar atrás, dado como tudo tinha corrido, ela então tenta dissuadir o Lestiratos, falando que se Dunkelfelger perdesse, Ehrenfrecht queria levar a Hannelore, que no caso é a irmã do Lestiratos, a quem a Mine sabia que o Lestiratos valorizava, e que iria ser e que ela iria ter que casar em Ehrenfrecht como segunda esposa do Wilfrid. A Mine pensou que só a possibilidade disso acontecer iria ser o suficiente para fazer o Lestiratos desistir da ideia, mas ele aceita na hora, mesmo sendo impensável a ideia de uma segunda filha de uma primeira esposa de um grande ducado sendo mandada para casar como segunda esposa de um ducado pequeno furreca. A Hannelore protesta dizendo que o Lestiratos não podia fazer aquilo, tendo em vista que o pai dela, o arquiduque, era o único com autoridade para decidir com quem ela iria se casar. Mas o Lestiratos fala que não importava, visto que ele já tinha conversado sobre o assunto com o pai dele, que tinha dado o aval dele para ele fazer qualquer coisa em pró que fosse necessária
fosse necessário em prol de trazer a Mine para Dunkelfelger. E tendo em vista que ele e o pai dele iriam ser quem ia decidir com quem a Hannelore ia casar no futuro, então a opinião dela não importava muito ali. E então, pro desespero da Mine, que tinha lançado aquela proposta, querendo no mínimo que aquela negociação fosse postergada, de modo que pelo menos os arquiduques se envolvessem na conversa, agora ela não tinha só o futuro dela em risco, naquela pequena reunião, mas agora ela tinha colocado a Hannelore no meio daquilo tudo também. A Mine, vendo a merda que fez e não prevendo aquele desenrolar das coisas, logo após tudo aquilo, chama a Hannelore para uma conversa usando bloqueadores de som, e nela a Mine pede desculpa por ter metido a Hannelore naquilo, e diz que de sua intenção naquele momento era só dissuadir o Lestilatus, mas não previa que ele iria em frente mesmo assim. E a Mine afirma para Hannelore que se a Ehrenfest ganhasse contra Dunkelfelger, eles não cobrariam essa entrega da Hannelore, e caso eles tivessem que fazê-lo, eles fariam o máximo para que a Hannelore fosse feliz em Ehrenfest. Posteriormente, geral do dormitório se reúne em prol de bolar uma estratégia que pudesse triunfar sobre Dunkelfelger, principalmente tendo em vista que Dunkelfelger era mais forte, mais bem preparado e mais acostumado em batalhas, e segue lista do que Dunkelfelger era mais. A modalidade de ter que eles iriam jogar, valendo o destino das meninas, iria ser o roubo de tesouro, que dá para resumir em um bandeirinha estourou, onde cada time vai tentar penetrar a área do adversário e pegar a bandeirinha /tesouro do adversário, leia-se a garota. Eles vendo que não tem muita escolha, eles decidem que vão apelar para o que der para que eles possam vencer. E nisso eles decidem usar os instrumentos divinos na luta. E tendo em vista que eles não daria tempo para a galera aprender a criá-lo por meio de suas escatapes, então eles meio que solicitam pro Silvestre para pegar os originais no templo, que no caso é a espada do Deus da Vida. Além da espada, eles planejam usar o cajado da deusa do oceano, que a Hannelore tinha usado durante o ritual para pesquisa, tendo em vista que eles já ajudariam a lidar com a questão das bênçãos na batalha. Mas isso tem um entrave, que é o fato da própria Mine não ter tido tempo suficiente com um cajado para que ela pudesse reproduzi-lo, como ela fez com os outros instrumentos divinos. Então, para isso, ela pede para poder entrar no arquivo secreto, aproveitando que ela tinha obtido a permissão do rei para olhar os documentos. E visto que havia no arquivo secreto os círculos mágicos que permitiam a reprodução dos instrumentos divinos, e dito e feito, a Mine no arquivo secreto, no arquivo proibido, encontra o método para fazer o cajado o ciclo mágico que permitiria ela fazer o cajado da deusa do oceano. E nisso ela meio que, no meio dos documentos que ela estava mexendo, ela acaba encontrando o quê? Nada mais que o círculo do ritual de Haldenzel dando bobeira ali. E esse é o nível de informação que tem ali no arquivo secreto, tipo, só coisa grande. E no meio disso, o Hildebrand, que tá com a Mine e a Hannelore ali, vai embora às pressas a ouvir pela Hannelore o que estava acontecendo e a situação. E finalizadas as preparações para o combate, a Mine termina a questão das bênçãos de guerra e o Wilfrid tem o seu treino com a espada de Ewilge Lebe, o Deus da Vida. Chegado o momento da partida, o professor Halfen, que ia acompanhar tudo, explica o porquê especificamente daquele meio de Dunkelfelger, porque especificamente Dunkelfelger estava usando aquele meio para tentar obter a Mine. E ele explica que isso basicamente é uma prática comum em Dunkelfelger, em casos de casais, onde a família fica entre o casal e o seu relacionamento. E o cara ou a moça desafiam a família opositora para uma partida de Dieter pelo direito à outra parte, onde ambas as partes usam a partida como uma forma de impor sua vontade, que na situação que seja validada a vontade do mais forte. Vale fazer aqui uma nota aqui, que os alunos de Dunkelfelger que iam assistir à luta levaram consigo uma ferramenta mágica para gravar a partida, e é só isso aí mesmo. Então, todos se alinham para lutar, para iniciar a luta,
e dá-se início à partida. A Mine inicia a luta castando o escudo de Schwarzaria como um dom que tanto protegeria ela dos cavaleiros de Dunkelfelger quanto daria aos seus próprios cavaleiros uma área segura na batalha. E logo após isso, a Mine usa um grande washing, que é basicamente uma magia que cria uma água mágica que serve para fazer limpezas. Mas nesse caso o washing estava sendo usado como uma forma de distração para que eles ganhassem tempo. Isso porque a Mine, com a informação que ela pegou no arquivo secreto, ela recria o cajado da deusa do mar e usa ele para remover todas as bênçãos e magias que a galera de Dunkelfelger tinha lançado sobre si no início da luta. Ela basicamente limpa todos os buffs que os adversários tinham usado. Mas o problema ainda se mantém, visto que mesmo o cavaleiro médio de Dunkelfelger, sem buffs, ainda era mais forte do que o de Ehrenfrecht. A luta segue dura e Ehrenfrecht está tomando pressão, até que eles decidem usar a espada do Deus da Vida, que é o instrumento divino que ele tinha, um dos instrumentos divinos que ele tinha levado para lá. Que tem como habilidade criar bestas de mana, basicamente replicando a habilidade que vimos o Senhor do Inverno usar. Nesse meio tempo em que a galera de Dunkelfelger está lidando com as bestas de mana criadas pela espada do Deus da Vida, a galera de Ehrenfrecht age de forma a atacar o local onde estavam as poções de recuperação da galera de Dunkelfelger. Mas mesmo com tudo isso que os cavaleiros de Ehrenfrecht fizeram, mesmo com eles revezando para poder se curar e descansar com a Mine dentro do escudo de Schwarzaria, ainda assim Ehrenfrecht está levando a pior. O Lestlatus, então, entra no escudo pegando todo mundo de surpresa, no escudo de Schwarzaria, onde a Mine teoricamente estaria protegida, pegando todo mundo de surpresa, mas como vimos anteriormente, isso é possível, visto que o Lestlatus ali não tinha nenhuma má intenção ou algo contra a Mine. Por isso, mesmo ele sendo tecnicamente inimigo dela naquele momento, o escudo não interpretava ele como sendo uma ameaça a ela, visto que ele não tinha nenhuma má intenção. A Mine vendo que, já que ele não iria atacar ela, o escudo não iria chutar ele para fora dali. Então, por isso, ela decide ela mesma lutar, visto que se não fosse isso, ela estaria perdida. Então, ela toma uma poção de recuperação de mana e usa a mana que está sendo recuperada para criar a lança de Lazensheft. E assim, ela ataca o Lestlatus, que não podendo atacar a Mine, se limita a defender com o escudo que ele está usando, que quando a lança de Lazensheft toca o escudo, a feições do escudo que o Lestlatus está usando se esbagaça, tendo em vista que ela satura de mana. O que gera um momento de pânico no Lestlatus, visto que o escudo que ele tinha... Aquele escudo tinha sido dado a ele pelo Arquiduque, seu pai, para garantir a vitória dele, tendo em vista que aquele escudo era um dos tesouros de Dunkelfelger. E meio que a Mine tinha acabado de derreter eles só usando saturação de mana. E dado esse acontecimento com o escudo, o Lestlatus fica puto com a Mine. E com ele ficando puto, agora sim ele foi cuspido para fora do escudo de Schwarzaria. Mas nesse meio período, o Wilfried parte dali para o campo de Dunkelfelger para ir pegar a Hannelore, que, assim como a Mine, estava como tesouro no campo. No meio de todos esses acontecimentos, a partida é interrompida quando os Cavaleiros da Soberania invadem o local onde está ocorrendo o confronto. A galera de Dunkelfelger, que leva a partida de Dieter muito a sério, não aceita a possibilidade dessa partida estar sendo interrompida e tentam lutar contra os Cavaleiros da Realeza, que invadiram o local. O professor Halfen, como dito, ele estava acompanhando a partida e vendo aquela ação desavisada e repentina da Guarda da Soberania, chama o Anastácio e comunica o que estava acontecendo. E o Anastácio para a confusão ao chegar no local rapidamente. Com os ânimos mais baixos, com a chegada do Anastácio, a Mine deixa a tensão do seu corpo abaixar, e nisso a adrenalina também se vai, e nisso ela começa a sentir os efeitos, o efeito rebote de tudo, e fica ultra mal, com a Anastácio falando que a Mine tinha a cara pálida e de morte naquele momento. E o principal responsável por isso era as múltiplas poções de recuperação de mana que ela tinha tomado durante o combate. Visto que várias táticas que eles usaram se baseavam na liberação de quantidades massivas de mana por parte da Mine.
O Anastácio dá um fim a tudo e dispersa todos e manda alguns em específico ficarem, visto que ele tinha que saber o que rolou pra tudo acabar daquele jeito. E no epílogo, a Hermione já tendo ido embora, o Anastácio ouve a situação e dá uma dura no Wilfred, dizendo que ele não deveria ter aceito a partida contra Dunkelfelger e que todo aquele evento não era mais do que um resultado da imaturidade dele em lidar com a situação, visto que não importava que o Lestlatus dissesse o que o Lestlatus dissesse a ele, tendo em vista que o rei já tinha dado a aprovação do casamento do Wilfred com a Hermione. E não era uma conversa entre crianças que iria fazer isso ser mudado de uma hora para outra. E quanto ao resultado da partida, Ehrenfest foi dado como vencedor, visto que durante o ataque dos Cavaleiros da Soberania, a Hannah-Laura, que estava com o Wilfrid, foi convencida por ele a ir pro lado de Ehrenfest para se proteger do ataque, tendo em vista que a galera do ducado dela abandonou ela ali para ir contra a Soberania. E falam que, como a Hannah-Laura saiu da posição de tesouro dela, a posição dela de tesouro, Dunkelfelger perdeu a partida. E com isso finalizamos o volume. Falou!